Hoje nós vamos falar a respeito de enxergar como Deus nos enxerga. Será que você tem se enxergado como Deus te enxerga? Na maioria das vezes não. Às vezes nós enxergamos, sabe, de uma outra forma, totalmente desentoada, totalmente fora daquilo que Deus nos enxerga. Quantas vezes você já pediu perdão para o Senhor e tem a sensação de que não foi perdoado? Porque parece que o seu pecado é maior do que os outros. Ou aquilo que Deus pediu para você fazer, que nós fazemos errado, às vezes aquilo fica martelando na nossa mente, porque nós enxergamos da maneira humana, mas Deus enxerga de uma maneira sobrenatural. Acompanhe comigo no quadro, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, diz assim: certamente está diante de mim o rei de Israel. Na mesma hora Deus chamou sua atenção e lhe advertiu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto, amado, foi quando o profeta Samuel se dirigiu até a casa do pai de Davi, a casa de Jessé, para ungir o rei de Israel, alguém que ficaria no lugar do rei Saul, sabe? E a Bíblia diz, amado, que Deus deu uma ordem, ungir um rei para que fosse o substituto de Saul. Então ele foi até Belém, na casa de Jessé, para consagrar um dos filhos daquele homem. Ele não sabia quem que é, mas Deus disse assim: olha, você vai até Belém, lá tem uma casa de um homem chamado Jessé, e um dos filhos dele será o rei de Israel. E quando ele estava no lugar que Deus havia mostrado para ele, Samuel ficou impressionado com a aparência, sabe, de um homem de físico forte, de porte físico, sabe, forte. Um homem chamado Eliabe, e logo pensou: esse é o homem. Tinha estatura, parecia mais um modelo do que um rei. Alguém que realmente tinha uma estatura em que ele quis ungir aquele homem como rei de Israel. Por quê? Porque ele estava vendo com os seus olhos humanos. Mas ele acabou sendo corrigido por Deus. Se você ler o texto lá, o primeiro foi esse. Aí o Senhor disse não. Ele foi ungir o outro, falou: é esse, Senhor. Disse não. Passou por 4. E o Senhor disse: não é nenhum deles. Nós devemos entender, amado, que a nossa visão humana, na verdade, ela é muito limitada. Às vezes nós achamos uma coisa simplesmente porque você olhou e foi com a cara, simplesmente porque você imaginou que aquilo, é realmente do jeito que Deus quer. Mas Deus enxerga muito além e bem diferente de nós. Sendo assim, amado, eu posso te afirmar que, primeiro, a visão de Deus vê o melhor em nós. Eu achei muito interessante essa imagem. A luz aqui não dá para ver direito, mas olha o tamanho dessa peça. Olha como Deus te enxerga. Eu não sei jogar xadrez, eu acredito que essa peça aqui deve ser melhor do que essa no xadrez, Não sei, imagino eu. Porque Deus nos enxerga desta forma, Muitas pessoas se sentem fracas, muitas pessoas se sentem incapazes, Por isso elas não conseguem ser felizes. E um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é quando nós temos dificuldade, principalmente com os nossos defeitos e as nossas falhas. Todos têm defeito. Perfeito foi Jesus, perfeito é Deus. Os demais todos têm defeito, têm falhas, têm momentos de fracasso. Isso muitas vezes rouba a nossa alegria. Quando você está bem, alguma coisa acontece, quando o teu defeito bate na tua porta, quando o teu pecado bate na tua porta, você se sente a pior pessoa do mundo. Você fala: caramba, eu não vou mais para a igreja, porque é isso que o diabo põe na mente. Eu não vou mais servir a Deus porque eu estou fazendo tudo errado. É assim mesmo. O dia que você começar a fazer tudo certo, pode ter certeza que você não fica muito tempo aqui, porque o Senhor te recolhe. Meu irmão? Nós também temos uma visão errada de outras pessoas, e às vezes acabamos julgando de acordo com as suas limitações. Quantas vezes você julgou alguém no trabalho, na escola, no meio das amizades, por alguma coisa que você imaginou que aquela pessoa não era capaz? Veja o caso de Moisés. Moisés era um homem sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro, e como se não bastasse ainda era tímido e gago. Você imaginaria que Moisés seria esse homem que iria libertar o povo de Israel?
Um homem que não sabia falar, e nem por isso Deus o deixou de lado. O Senhor poderia, curar a gagueira de Moisés logo no começo, mas a timidez de Moisés fazia ele ser gago. O Senhor disse: não se preocupa, eu vou levantar Arão, o seu irmão, porque ele vai ser o seu porta-voz, e ele fala melhor do que você. Porque se Deus curasse, Moisés talvez se sentiria pior do que já estava. Ele ia dizer: Deus só me usou, Deus só me chamou para esta grande obra, porque esse meu defeito Ele tirou. Deus não está preocupado com o teu defeito. Deus não está preocupado com a tua visão, porque você está vendo coisas distorcidas. Deus está preocupado com a obra que Ele tem na tua vida, e não importa da maneira que você se vê. Sabe, querido, aos nossos olhos humanos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e transformou no libertador de Israel. A verdade, amado, é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar uma obra tão grande, pois ele era tímido e ele tinha uma visão distorcida de si mesmo. Imagine, você conhece a história de Moisés. Moisés, ele teve um bloqueio já da tua infância. Quando ele nasceu, Faraó mandou matar todas as crianças, homem, até aproximadamente 2 anos de idade. O que a mãe de Moisés faz? Para não perder o filho, ela pega um cesto, de vime, unta ele com betume, e betume é bem parecido com o piche. Então ela vedou todo aquele cesto para que não entrasse água, fechou aquele cesto, colocou o bebê dentro e deixou no rio. Falou: Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que eu estou semeando meu filho. Lembra da semente que eu falei agora há pouco? Eu estou semeando esse meu filho, e ele virá de uma forma extraordinária. Isso é fé, amado. Moisés já começou a história dele aí sendo, entre aspas, rejeitado pela mãe, porque a mãe só fez aquilo por medo. Este mesmo Moisés, você conhece a história, ele é encontrado pela filha, pela princesa, a filha de Faraó, e ela cria ele como filho. Mas como Deus não dá ponto sem nó, ela era basicamente virgem, ela era solteira. Como que ela ia dar de mamar? Era muito natural que as amas, as mulheres israelitas, judeias, elas eram mãe de leite. E quando ela pega aquela criança, coincidentemente, que não existe coincidência para Deus, quem que estava vendo aquele ato? A irmã Miriam de Moisés. E o que ela faz? Ela vê aquela cena. E aquela mulher disse assim: eu quero ficar com essa criança, me apaixonei por ela, mas quem poderia, se fosse nos dias de hoje, ia dizer que era o Chapolin Colorado. Quem poderá me ajudar? Aquela menina então falou: olha, eu conheço uma mãe de leite. E quem que ela chama? A própria mãe de Moisés. Era um segredo entre ela, a mãe e Deus. Essa princesa chama e diz assim: olha, eu vou te dar um salário todo mês para você cuidar do teu filho, desse meu filho. Preste atenção como Deus faz. Deus devolve a semente para você e ainda te prospera muito mais. Então Moisés, amado, ele foi criado a vida inteira como príncipe. Um dia ele descobre que ele não era príncipe coisa nenhuma, que ele era filho de judeu e que era um povo odiado pelo povo egípcio. Agora imagine, ele entrou num colapso, e você sabe que depois ele foge, quando ele descobre que ele era judeu, e ele viu como que o povo judeu era escravizado, e ele tenta, tirar alguém que estava sofrendo, num dos guardas egípcio, e sem querer este homem cai e morre. Então agora ele carregava nas suas costas, sendo gago, não era mais príncipe, filho de judeu, tímido, e agora com uma fama de assassino. O que ele tinha que fazer? Foge para o deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: quando na tua vida você olhar para você mesmo e falar: eu não tenho mais para onde ir, tudo já me aconteceu, eu não sei o que está acontecendo mais, o que falta agora é só morrer, fique em paz. Você não vai morrer enquanto a obra dele não for concluída na tua vida. Não foi à toa que tudo aquilo aconteceu. Deus chamou Moisés. Deus não poderia chamar Moisés dentro do Egito. Deus tinha que chamar Moisés no deserto, para que ele voltasse para o Egito, para libertar aquele povo. Você está entendendo? Quando Moisés, o Senhor chama ele na sarça ardente, ele não acredita. Ele fala: quem sou eu para falar com o faraó? Eu vivi lá, eu conheço tudo aquilo, eu sei como que ele é, eu saí de lá fugido, quem vai me dar crédito? Se Deus te deu crédito, meu irmão, se Deus te chamou, não se intimide por nada, porque a graça e a glória do Senhor será contigo.
É Ele que chamou, é Ele que disse para Moisés, sabe? E a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e o Senhor. Nós vemos a fraqueza, Deus vê o nosso potencial. É isso que Deus vê. Sabe? É Ele que chama os rejeitados e esquecidos e fazem dessas pessoas valentes e vencedores. Segundo, a visão de Deus vê além da aparência. A visão humana, amado, costuma valorizar os dons. A visão humana costuma valorizar a beleza exterior, o nível social. Não adianta você dizer, eu sou diferente. Não, isso é normal, tanto no Brasil como fora. Sabe? Tenta valorizar a formação familiar, a capacidade intelectual, tanto os outros atributos. Mas para Deus, essas coisas não são importantes. Enquanto nós nos preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo. Repita comigo, eu sou o conteúdo que Deus enxergou. Preste atenção que o texto que nós lemos, Samuel valorizou o superficial e o visível aos seus olhos. E é exatamente por isso que somos facilmente enganados. Sabe por que nós somos enganados muitas vezes? Porque nós deixamos que o nosso sentimento é que governa a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente ouve muito crente dizendo, pastor, mas eu senti. Amado, cuidado com o sentimento. Coração é terra enganosa. Às vezes nós sentimos pela facilidade da pessoa falar, e quantas vezes grandes golpes e golpes antigos e velhos, você fala, como que essa pessoa caiu num golpe desse? Justamente porque deixou o sentimento falar ao seu coração. Sabe, rejeitamos muitas vezes o pobre, rejeitamos o fraco, o sem instrução, aquele que não é bonito, enfim. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam oportunidade sequer para crescer. Este é o ser humano. Sabemos que Jessé, amado, que era o pai de Davi, nunca levaria Davi à presença do profeta. Porque Davi era um menino raquítico, talvez dos irmãos, ele era o mais novo, mas talvez dos irmãos, ele foi o que menos cresceu, o que menos se comportou com porte físico. Era muito natural naquela época, principalmente depois na época dos romanos, que os homens tinham culto ao corpo. Hoje em dia nós temos visto aí as academias, é bom você, sabe, exercitar, mas tem pessoas que fazem o seu corpo uma idolatria. E os irmãos de Davi eram exatamente esse tipo de homens. Eram homens guerreiros, eram homens valentes, eram homens fortes, mas valente não era não. Era mais uma capa, sabe? Na presença do pai, esse pai imaginava que esses filhos talvez teriam porte para rei, mas Davizinho não. Davizinho era pastor de ovelha, porque os seus olhos não via Davi como importante. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem sentido humilhado, se você tem sentido alguém renegado pela sociedade, até mesmo pela tua família, fique em paz, porque os escolhidos do Senhor muitas vezes é preciso passar por isso. Enquanto muitos não te aceitam, o Senhor conta contigo. Sabe? Isso acontece também muitas vezes em nossas famílias. Como é difícil saber que nós não somos valorizados dentro da nossa própria casa, não é verdade? Quantas vezes? Ainda bem que Deus vê a sua sinceridade de coração. Ponto 3, a visão de Deus vê o futuro. Enquanto, amados, olhares humanos te julgam naquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo quem você será amanhã. Imagine que alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, se alguém olhasse para mim e dissesse que eu seria pastor, isso era motivo de piada, porque de onde o Senhor me tirou? Talvez uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, e o Senhor disse, eu vejo um futuro brilhante para você. Sabe, amado, é muito bom saber disso. Eliabe, apesar do seu porte físico e da sua boa aparência, foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que os 3 filhos mais velhos de Jessé, irmãos de Davi, um se chamava Eliabe, o outro Abinadab e o outro Samá. Quando o pai de Davi chama os filhos, era muito natural que chamasse do mais velho ao mais novo. Sempre o mais velho aparecia primeiro. Então, o primeiro foi Eliabe. E quando o profeta Samuel viu Eliabe, ele falou, é esse, sabe?
Mas esses homens, esses 3 em especial, Eliabe, Abinadab e Samar, eles tinham seguido Saul durante a guerra. Mas assim como todos os outros homens do exército de Israel, todos eles fugiram diante do gigante. Então, quando eles foram desafiados por Golias, o que eles fizeram? Eles fugiram, eles tiveram medo. Será então, amado, que algum desses deveria ser ungido rei do povo de Deus? Se eles estavam junto com Saul, e na hora do vamos ver, eles queriam ser guerreiros, que poderiam vencer a guerra, eles fugiram, por que Deus então levantaria o profeta Samuel para ir chamar esses 3 homens, que tinha porte de valente, que tinha físico de valente, que tinha tudo, mas não é? Sabe, amado, de modo algum. Quem diria que o jovem esquecido, pastor de ovelha, Davi, é que venceria esse gigante? Alguém que não tinha treinamento de soldado, alguém que não tinha treinamento e nem arma de soldado, mas alguém que tinha um coração de Deus, alguém que confiou no Senhor e disse para o gigante: você vem a mim em luta, com espada, com arco, com tudo, e eu vou a você em nome do Senhor. Quem diria que o time do Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das mãos do faraó? O faraó era um homem poderosíssimo, aquele que era tímido, gago, rejeitado, que se sentia talvez a pior pessoa, morava com o sogro, estava quebrado, não tinha dinheiro, se tornaria o libertador. Talvez você fique olhando para você em algumas áreas da sua vida e fica pensando: poxa, na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial. Deixa eu te dizer uma coisa: confia no Senhor, porque a sua hora está muito próxima, o seu tempo é chegado. E o que podemos dizer então das nossas vidas? Porque Deus não poderia nos usar também? Por que Deus fez com grandes homens que não eram nada, e talvez você tenha um potencial até melhor do que esses homens? Muito mais Deus vai fazer contigo, assim como Ele fez com Paulo. Paulo, diante de todos os outros discípulos, era o mais letrado, era o que tinha um conhecimento total da lei, que tinha um conhecimento, era doutor. Deus o rejeitou? Não, Deus tinha o coração de Paulo e fez ele o apóstolo mais conhecido de todos os tempos. Sabe, amado, refletindo na forma de como Deus vê, eu quero te dar algumas sugestões. Acompanhe no quadro. Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Acredite que a obra de Deus está fazendo algo grande em sua vida e surpreenderá muita gente. Letra D. Entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria. Deus pode te escolher porque Ele tem algo comigo, contigo. Não se sinta menor nem inferior. Saiba que o Senhor te escolheu e te abençoará. Ponto 4. Ser guiado por Deus não é ser guiado por sentimento. Segundo Reis 6,17, diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Sabe, querido, aquilo que eu estava dizendo sobre sentimento. Às vezes nós somos guiados pelo sentimento, guiados por aquilo que nós sentimos, mas não é necessariamente aquilo que Deus tem feito. Sabe, qual dos 5 sentidos, e que nós chamamos esse sentido de janelas da alma, qual deles talvez você valoriza mais? Qual deles você não gostaria de não perder? Uma das coisas mais sensacionais que Deus criou foi o olho humano. Sabe por quê? Porque o olho humano tem a capacidade de ver, diferenciar tamanho, cores, formas, lugares. Tudo que Deus criou realmente é espetacular. Acompanhe no quadro. Em sua estrutura, o olho tem 127 milhões de células, que são elementos visuais que recebem a luz e transmitem mensagem ao cérebro. Sob condições perfeitas, o olho humano pode detectar a luz de uma vela a 25 km de distância. Como assim, pastor? Coloca uma vela no alto, num lugar escuro, pode ter 25 quilômetros. Se você tem condição de enxergar 25 quilômetros devido à distância, você vai ver aquela pequena luz.
O meu microfone tem uma luz verde. Se apagar, agora você não consegue enxergar, mas se apagar a luz lá da porta, você vai ver que tem uma luz verde lá no fundo. O olho humano tem essa capacidade, sabe? Temos olhos e podemos enxergar, mas precisamos pedir a Deus que nos dê visão e que Ele nos mostre muito mais do que aquilo que sonhamos. Quando Deus abriu os olhos do jovem, ele viu mais do que podia imaginar que era possível. Ele viu o invisível, e nessa linha de raciocínio existe a capacidade de ver, a habilidade de ver, e elas são diferentes. Capacidade de ver e habilidade de ver são bem diferentes. Em muitos lugares há pessoas que veem, mas não têm visão. Amém? Em muitos lugares tem pessoas, amado, que têm a visão, o dom de enxergar, mas não consegue ver absolutamente nada, sabe? A visão de Deus faz com que você enxergue aquilo que os outros não conseguem enxergar. Preste atenção, o profeta tinha habilidade de ver, e por isso ele percebeu que os outros olhos não percebiam. Essa é a história, que Eliseu estava na montanha, e o exército inimigo cercou. O seu ajudante corre para dentro e fala assim: profeta, profeta, eles vieram nos matar. E o profeta faz uma oração para ele, dizendo assim: abaixa aqui que eu vou orar por você. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O rapaz, amado, na verdade ele via o presente, mas o profeta via a promessa de Deus, ele viu o futuro, sabe? O rapaz via o que estava acontecendo, mas o profeta via o que ia acontecer. E quando ele sai para fora, eu já falei isso alguns cultos atrás, ele pergunta: Geazi, o que você está vendo? Ele ainda com a visão humana diz: eu ainda continuo vendo todo o exército inimigo. Ele diz: agora olha um pouco mais para cima, o que você enxerga? E ele conseguiu ver um exército de anjos fortemente armados para destruir toda a fortaleza do inferno. Por que o profeta viu antes daquele que só viu neste momento quando orou para que os olhos fossem abertos? Porque o profeta sabia quem ele servia, e por mais que seja difícil a situação, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Por mais que a situação pareça que perdeu o rumo, fique em paz, porque o teu Deus reina, está sentado no trono e não esqueceu de nenhum detalhe da tua vida. Fique em paz, o rebuliço vai chegar, a transformação vai acontecer, mas Ele vai continuar sendo Deus. Para o rapaz, amado, a situação era de difícil solução. Mas o profeta, por sua vez, sabia quem estava do seu lado. Alguém pode te abordar na rua com uma arma na sua cabeça. Lembre-se: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Pastor, e por que eu tive que passar por aquilo? Não me faça pergunta difícil. Deus sabe o porquê, para quê e como. Mas de uma coisa eu sei: você não será atingido até que o Senhor faça da tua vida aquilo que Ele realmente quer que você faça. A palavra do rapaz foi: o que faremos? A palavra do profeta foi: abre os olhos. A palavra talvez para você é: o que eu vou fazer? O Senhor vai te dizer: abre os teus olhos e veja o que eu estou fazendo na tua vida. Às vezes eu não consigo entender agora, não importa, mas amanhã você vai entender, querido. Acompanhe no quadro. Diante do desafio, pode ser que vejamos dias difíceis, talvez estejamos cercados de circunstâncias desanimadoras. É a hora de se dirigir ao Senhor dos Exércitos, entrar em seu quarto, ou se fechar em seu escritório e falar para Deus: Senhor, Tu conheces o desafio e problemas que eu estou enfrentando, ajuda-me, por favor. Deus vai abrir seus olhos e mostrar o recurso que estão à sua disposição. Às vezes nós imaginamos que Deus vai tirar o problema da nossa frente, vai enviar alguém lá para pagar a sua conta, vai mandar alguém lá para te tirar da prisão. Não se engane, Deus vai te dar estratégia, e com seus próprios olhos você vai conseguir ver que a solução está a um passo. Só que nós estamos olhando para o problema, e o Senhor diz: olhe para mim, eu nunca te abandonei, não vai ser agora que eu vou te abandonar. Eu nunca te deixei órfão, não vai ser agora que eu vou te deixar. Sabe, querido, devemos sempre estarmos alerta, sabe, conectado com Deus, para não deixar que o nosso sentimento seja afetado. Sabe,
ou que eles influenciam a nossa mente. O sentimento muitas vezes nos influencia. E sempre chega um filho de Belial para dizer, sabe, para falar contrário daquilo que Deus está falando com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus pode se esquecer de alguém? Tem um texto que diz assim: a mãe não esquece do filho que ainda mama. Imagine o vosso Deus. O amor dele é maior do que tudo que você pode imaginar. Sabe, às vezes nós somos capazes de cometer erros irreversíveis, causado até pelo desvio dos caminhos do Senhor. Acompanhe no quadro. Quando criança eu era fascinado nos desenhos animados de super-heróis. E não perdia nenhum episódio. Eu gostava tanto desses heróis que sonhava em ser um deles. Talvez porque eles eram fracos por natureza, mas se tornavam fortes nos momentos em que as pessoas mais precisavam deles. A infância passou, e como acontece com qualquer pessoa, chega um momento em que temos que buscar a nossa própria verdade, nossos próprios valores, o nosso eu. Deixamos de lado as fantasias e começamos as nossas batalhas para buscar nossa verdadeira identidade. Durante essa busca, ouvi alguém me dizer que para sermos quem somos de fato, não devemos olhar para o mundo à nossa volta, e sim para dentro de nós mesmos. Eu confesso que até tentei, mas não consegui. Depois de muito tempo e muitas frustrações, cheguei a uma conclusão que mudou a minha vida. A nossa verdadeira identidade não pode ser encontrada aos olhos, ao olharmos para dentro de nós, mas sim para aquele que nos criou. Porque toda vez que eu olho para dentro do meu eu, para dentro de mim, eu vou ver que eu não consigo, eu sou impossibilitado e eu tenho fraqueza. Por isso, amado, se você está vivendo um momento parecido com o que eu vivi, aqui estão 7 verdades de Deus que você precisa saber sobre si. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: está preparado para saber essas verdades? Primeiro, você é muito amado. Quando a gente ama alguém, a gente não mede esforços, não é verdade? Quando você ama uma pessoa, você não mede esforço. Você faz o que é possível e até o impossível. E isso não te pesa, isso não te traz dor, porque quem ama não tem limites. A Bíblia diz que nós somos amados de Deus. Então fique em paz, amado. Deus tem muita coisa para fazer contigo. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia ensina, querido, que o Deus que criou os céus e a terra te ama muito. Às vezes nós ficamos tão fascinados, sabe, com a jovem que arrumou um namorado, e esse namorado talvez ele era tão cobiçado por tantas outras garotas, e ela fica, sabe, toda feliz. Nossa, que bênção, fulano de tal me ama. Eu quero te dizer que aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, te ama. A prova disso é que ele envia o seu único filho, Jesus, para te salvar, para justamente porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Aí às vezes você fica chateado porque alguém te deixou, te abandonou, não te ama mais. O Senhor quer ter esse relacionamento contigo todos os dias. 2, você precisa de Jesus. João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu disse, Deus te ama e te entregou um filho para morrer no seu lugar. Ele deseja, querido, estar contigo. Ele deseja te guiar em todos os pontos, em todo sentido da tua vida, e resolver todos os seus conflitos internos. Por que Deus me ama, pastor? O Senhor sabe que quando nós saímos da nossa caixinha, quando nós saímos do nosso interior e nós queremos avançar, nós não temos experiência alguma, e Ele diz: deixa que eu esteja contigo, porque os teus conflitos cuidarei eu. Sabe, você pode experimentar tudo que Deus tem para você, sabendo que nós precisamos
e devemos confiar principalmente em Jesus. Jesus é o complemento de todas as coisas. Terceiro, você é uma obra-prima. Às vezes você olha para o seu corpo, para a sua vida e coloca um monte de defeito. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo. Preste atenção, Ele nos criou de novo em Cristo Jesus. Hoje você é uma nova criatura, com o mesmo corpo de antes, com as mesmas situações, roupa, financeiro de antes, mas hoje existe um novo ser dentro de você. Você não consegue ver, mas quando você anda na rua, você pode passar no meio de um abismo de trevas. O diabo, quando olha para você, ele vê uma luz que outros não têm. Essa luz chama-se Jesus Cristo. Sabe, você pode até não estar se sentindo muito importante agora, como muitas vezes nós não nos sentimos, mas o que você sente não muda nada, o que Deus sente por você. Absolutamente nada. O Senhor te vê como uma obra-prima, o valor inestimável que é a sua criação, a imagem de Deus. Quarto, você está perdoado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Sabe, amado, uma vez que você confiou em Jesus, Ele pediu perdão e confessou os seus pecados, sabe, não tem mais condenação sobre a tua vida. Pastor, mas eu sei que eu pedi perdão hoje, mas amanhã eu vou acabar pecando de novo. Não sofra hoje o que está por vir amanhã. O texto diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Sabe, querido, a graça de Deus apaga os nossos pecados e nos faz novas pessoas para que possamos regozijar da plena liberdade, gozo e paz. 5. Você não está sozinho. Hebreus 13:5 diz: Deus disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Você acha que Deus pode mentir? Você acha que por algum momento Ele se enganou em te chamar, em te escolher? Será que quando você erra, você peca, você cai, Ele fala: bem feito, bem feito? Não importa. Ele não quer que nós pecamos, que nós caímos, que nós falhamos. Mas se porventura, isso é, porventura, você cair, pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Sabe, querido, todos nós temos aqueles momentos em que nos sentimos sozinhos, abandonados, mas mesmo nos piores momentos, Deus está com você e não te abandonará. 6º e penúltimo, você faz parte da família de Deus. O dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você nasceu na família de Deus. A Bíblia diz que o velho homem morre e nasce um novo homem. Uma pessoa, quando nasce, ela precisa ser cuidada por uma família, sim ou não? Consequentemente, nós nascemos. A nossa fé em Jesus Cristo faz com que sejamos membros da família de Deus. Você se tornou filho de Deus. Na verdade, somos herdeiros do seu reino. Sabe, querido? Veja como é grande o amor de Deus para nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Olha o que diz 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 7º e último, você tem um lar no céu. A Bíblia diz que este mundo é passageiro e que Jesus já está preparando um lugar no céu para você. Pastor, e se eu morrer antes de Jesus preparar este lugar no céu? Esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo. O dia que você fechar os olhos aqui, você vai ter a sensação, amado, de fechar os olhos aqui e já abrir lá. Sabe? Porque quando nós dormimos, imagina uma pessoa em coma.
teve um acidente, teve, sei lá, um AVC, alguma coisa do tipo, e ela entrou em coma. E ela ficou em coma 2, 3 anos. Um belo dia ela acorda. E ela acorda lembrando de algumas coisas. Para ela abre e fala, mas o que eu estou fazendo aqui no hospital? Eu estava na escola, eu estava no trabalho, eu estava dirigindo. Então, na mente dela, ela não tem essa consciência do tempo. A morte é exatamente isso. Por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós dormimos no Senhor. A morte do cristão é um sono profundo, que um dia ele vai acordar e o Pai vai chamar, seja bem-vindo, meu filho, para o gozo do teu Deus. Então essa luta que nós passamos aqui é passageira, amado. Sabe? Seja pelo Covid, seja por alguma enfermidade, seja por alguma maldade, um lugar perfeito, sabe? Que o Senhor está criando, onde a dor, os problemas desta vida não existirão mais, porque nós iremos desfrutar da presença de Deus para sempre. Olha o que Jesus disse, João 14:1, Jesus disse, não fiquem aflitos, creia em Deus e creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Em outra versão diz, há muitas moradas. Versículo 3 diz, se não fosse assim, eu já lhe teria dito, e depois que eu for e preparar o lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Uma pessoa que ama, ela deseja estar com o amado do lado. Uma pessoa que ama, ela deseja que os seus amados estejam presentes. Quando você ama alguém, você vai para um lugar muito legal, você fala, poxa, como eu gostaria que o fulano ou a fulana estivesse aqui. Não é assim? Jesus, ele fez exatamente isso. Ele fala, olha, se não fosse assim, eu nem estaria aqui perdendo tempo de falar com vocês. Fiquem em paz, a tribulação vai vir, a morte vai chegar, mas eu estou indo preparar um lugar, esse lugar já está preparado. E eu vou voltar e vou buscá-lo para morar comigo eternamente. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou buscar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu não sei o que você tem passado por esses tempos. Nós sabemos que nos últimos dias o desânimo tem sido muito grande no meio evangélico. Há muitas igrejas que se fecharam, um povo que não retornou, um povo que ouve falar de morte todo dia. Cada dia aumenta o número, olha, morreu mais tanto, e você fica naquela expectativa, o próximo sou eu. Você não pode ter uma dor de barriga, você não pode ter uma tosse, você não pode ter uma febre, que você fala, pronto, já vou começar a despedir no Facebook, porque eu acho que, sei não, quero nem fazer o teste. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a morte para nós que estamos em Cristo, é partir dessa para um lugar melhor. É claro que ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Se eu perguntar assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer agora que eu vou orar? Ninguém levanta a mão. Verdade. Sabe por quê? Por quê, pastor? É falta de fé? Não. Porque nós não fomos criados para morrer. Você sabia disso? O homem foi criado para ser eterno. Através do pecado houve a morte. Mas existe um ser eterno aí dentro. É tanto que Jesus sabia disso, que ele disse assim, olha, esta morte passageira vai passar, eu venci a morte, mas você vai morar comigo eternamente no céu. Porque nós não iremos conhecer esta morte eterna. A morte que nós iremos conhecer é a morte do corpo, mas existe uma morte eterna. E essa o Senhor já nos livrou, porque você é salvo em Cristo Jesus. Salvo do quê? Salvo desta morte eterna. Nós não somos salvos da morte física, que a morte física ela vai acontecendo dia a dia, sabe? Estava conversando com a minha esposa essa semana, eu falei, engraçado, né? Até esses dias a gente tinha 25 anos, logo quando a gente casou, os anos se passaram e algumas coisas foram morrendo no corpo. Você já não tem mais aquele vigor, você já não corre mais como corria, não é verdade? E assim é com o homem, é com a mulher, sabe? Vai morrendo os cabelinhos pretos, vai chegando os defuntinhos brancos, e assim vai, irmão. Porque nós não somos eternos nesta terra, essa terra é apenas passageira. O lugar que nós iremos, nós teremos um corpo celestial. Então aprenda a ver com os olhos de Deus,
Não veja pelos seus sentimentos. Não olhe como o profeta Samuel olhou para o irmão mais velho de Davi e falou: esse é o rei, esse é o cara. Ele não olhou com os olhos de Deus. Deus sabia que quem era o cara era o Davizinho que estava lá, que nem foi chamado para tal reunião. É tanto que o pai disse assim: escuta, profeta, todos os meus filhos estão aqui, dentre eles é um rei. O senhor não está sendo tão profeta assim. Deus fala para o profeta: enquanto não chegar o último, não saia daí, porque hoje será ungido um rei nessa casa. Aí lembra, tem Davizinho, mas Davizinho? O profeta falou: chame ele. Quando chamou, Davi chegou na sala, o Senhor disse: este é o rei de Israel. Nós normalmente olhamos a aparência e Deus olha o coração. Nós olhamos para a postura física, sabe, a situação financeira ou talvez intelectual, mas o Senhor olha para o nosso coração. E deixa eu te falar uma verdade, talvez a maior verdade que você possa ouvir. Enquanto alguém te rejeitou em algum momento da vida, essa pessoa talvez pode ter morrido sem salvação, mas Deus te alcançou e falou: eu quero você do meu lado. Às vezes você poderia ter sido chamado para trabalhar com o Bill Gates, talvez com o Silvio Santos, talvez com o Elon Musk, talvez com grandes homens de dinheiro importante. Talvez você seria chamado para trabalhar lá no palácio com a rainha Elizabeth, mas você foi chamado pelo Criador dos céus e da terra. Aquilo que toda a riqueza deste mundo, todo o governo deste mundo vai passar, mas ele permanecerá para sempre. E ele vai dizer: quero você comigo, filho amado. Aplauda ao Senhor, que ele é digno.